O direito ao voto feminino foi garantido em 1932. 90 anos se passaram e, apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, a participação feminina na política está longe do ideal. Muitas mulheres ainda têm dificuldades de se elegerem, ocupar espaço de poder ou ter voz ativa nas tomadas de decisões políticas. O Brasil está entre os governos com menor participação de mulher na política, de acordo com a pesquisa realizada em 2020 pela Organização das Nações Unidas e União Interparlamentar. O país ocupa a posição 140 entre os 193 países pesquisados. Um triste cenário. Mas o que pode ser feito para que as mulheres sejam devidamente representadas no sistema político vigente? Representatividade feminina na política é o nosso assunto de hoje. Eu sou Lana Soraya e está começando Roda de Mulheres. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos iniciando essa nova temporada do programa com um assunto relevante para nós mulheres nesse ano de eleição, que é a representatividade feminina na política. Por que precisamos de mais mulheres na política? Para debater este assunto, nós convidamos a professora Maria Luísa Fontinelli. Ela foi a primeira mulher prefeita de capitais do Brasil. E está aqui também com a gente a advogada e coordenadora especial de políticas públicas para a igualdade racial da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Marti Silva. A analista judiciária do TRE Ceará, Roberta Laena. E nessa nova temporada estamos trazendo de volta, vocês acabaram de ouvir, a música, porque estivemos com a roda reduzida durante a pandemia, mas graças à vacina estamos voltando aos poucos à normalidade, não é isso? E hoje recebemos a cantora Joyce, que é essa voz maravilhosa que vocês acabaram de ouvir. E sejam todas muito bem-vindas, é uma alegria grande ter vocês aqui. E a gente vai começar esse papo, não poderia deixar, porque se você fala de representatividade, você está falando de Maria Luísa, né? E eu gostaria de te perguntar, Maria, que você falasse um pouco dessa sua trajetória, de como é que foi ser mulher e assumir exercer um cargo de poder num período tão delicado do Brasil, né? Onde o patriarcado e o machismo era normal, né? E nós estávamos saindo de uma ditadura. Como é que foi esse processo para você? Bom, é um prazer imenso estar participando dessa conversa e dizer que a nossa luta começou em torno da ditadura militar. Nós, mulheres, construindo um movimento feminino pela anistia. E há um dado excepcional nessa questão. É a descoberta de que não éramos inferiores aos homens. E fomos à luta para enfrentar o regime militar. Tentamos fazer fazer uma luta capaz de galvanizar corações e mentes. Então, o papel da mulher nesse processo foi determinante. E daí, ao descobrir que podíamos cumprir papéis dessa monta, entramos em várias outras lutas. A luta em ocupações de terra aqui em Fortaleza, as mulheres eram as mais destacadas. Também nós tínhamos no mesmo período, em plena ditadura militar, companheiras que foram capazes de sair da prisão vestindo a roupa da tia em pleno hospital militar. Então, essa coragem, essa tenacidade, essa consciência do papel histórico que nós podíamos cumprir foi
o raiar de um novo dia para todas nós. E na campanha já enfrentamos o machismo e começamos a buscar por que os partidos e outros organismos não colocavam a questão da mulher como sendo uma questão determinante, se na estrutura do sistema capitalista estava o patriarcalismo, na sua essência, determinando essa relação dissociada entre homens e mulheres. Essa formulação dissociada é mais recente. Não tínhamos essa visão naquela época. Apenas indagávamos por que não, se tínhamos aqui uma mulher dirigindo o Sindicato dos Bancários, uma mulher dirigindo o PCdoB, uma mulher dirigindo a CUT, uma mulher dirigindo, enfim, por que não dar um basta nesse patriarcalismo que, como a música bem disse, quer dominar o nosso corpo e a nossa maneira de expressar a nossa, principalmente a nossa emoção, a nossa afetividade, que era o cuidar da humanidade. Maria, esse machismo estrutural, você encontrava ele também dentro do seu partido, dentro dos seus pares ali? Olha, há um livro, inclusive, de uma companheira da universidade, que ela mostra que os sindicatos, os partidos, mantêm o mesmo esquema. Nós somos sujeitados à lógica do capitalismo, homens e mulheres, porque nós, mulheres, educamos diferentemente nossos filhos, homens e mulheres. Agora não, porque já temos Está mudando a mentalidade, né? Exatamente, mas agora não, porque já temos uma consciência bem melhor. Há um dado no meu mandato de deputada, na campanha, que um companheiro da luta chegou e disse: como é que vocês estão aprovando uma candidata que é divorciada? Foi perguntar a um padre. E como é que acha que ela vai se eleger se é uma pessoa que ninguém conhece? Dando? Aí o padre disse: é dando que se recebe. Então as companheiras lá do Tauá vibraram e mandaram 1001 coisa maravilhosa para a campanha. Mas então, é impressionante, eu lembro muito dos períodos, principalmente da prefeitura, os seus inimigos políticos, eles atacavam principalmente na questão pessoal, na questão, quer dizer, ele não via a questão da mulher trabalhadora, não era seu trabalho mas era você como pessoa. Então, era muito nesse sentido, né? Você falou agora com relação a você ser divorciada. Bom, a questão se expressou primeiro no lixo. Ou seja, quem é dona de casa, que limpa a casa, tem que limpar a rua. E começaram a botar lixo na rua para me culpar. Os inimigos aí, não é? Mas então, você teve... Mas tem um outro aspecto, que foi o fato de dizer que eu era dona do motel. Quer dizer, se eu não estava roubando, eles inventaram que eu era dona do motel. Aliás, há uma base nessa questão, porque uma Maria Luísa do Quixadá era proprietária de um motel. As fake news já... Mas aí criaram a confusão para denegrir a minha imagem. E a última, não foi a última, mas uma das últimas, foi numa revista pornográfica botar esse meu dedo como sendo um pênis. E aí, ou seja, é dizer, mulher não tem capacidade de assumir o poder. Se assumiu, é porque ela é macho. E daí, a questão de que eu era lésbica, ou que eu era puta, ou que eu era... ganhou o mundo. Então, é um processo, ela falando ali do corpo, é um processo que tenta desfibrar a gente. E a minha filha, que era adolescente, sofreu muito. Imagina. Nesse processo. Depois a gente viu isso repetido com Luiziane Lins. O garoto... E agora com a Dilma Rousseff, né? Pois O processo é mais ou menos o mesmo, né? Que é o da violência política de gênero, né? É um tipo de violência. De violência. E o ataque pessoal, ele é muito próprio desse tipo de violência. Hoje a lei tipifica os casos de violência, temos um avanço desde o ano passado. Temos agora uma lei que cuida desse tema da violência política, mas um dos principais tipos de violência em todo o mundo é esse ataque pessoal, que é muito próximo aí dos atos machistas e misóginos. E surge e se afirma cada vez que as mulheres se colocam, né,
Quer dizer, você ter aqui no Ceará uma expressão, naquele momento, o Brasil ainda meio que mergulhado na ditadura, uma expressão como a Maria Luísa, que trazia para o centro da política questões fundamentais, inclusive do ponto de vista da disputa de classe, de uma nova agenda política de democracia, de direitos. Além disso, uma mulher é muita afronta para o sistema. Né? Então, assim, aí surge toda essa, assim, a personalização da mulher que está na política é um artifício, é uma artimanha do reacionarismo, do machismo, do patriarcado, porque você colocando aquela pessoa não como uma figura pública, não como sujeita coletiva da política, mas como uma indivídua vinculada apenas ao julgamento de costumes, é uma forma de desmontar essa participação. E como a Maria Luísa disse, foi com ela, certamente com todas as que se atreveram até esse papel político, com a Luiziane e com a Dilma na contemporaneidade, e com as meninas negras, principalmente, que estão assumindo mandatos de deputadas, de vereadoras. Essa expressão do machismo, além de personalizar do ponto de vista moral, ela está trazendo também esse elemento que a Roberta está falando, da violência política. Ou seja, nós avançamos, nós caminhamos, Maria, mas parece que a gente ainda tem que caminhar muito. Olha, esse machismo ele é tão cruel que, por exemplo, na China, nós vimos como é que pode. As mulheres chinesas não puderam participar do Fórum Mundial de Mulheres, da Marcha Mundial de Mulheres, isso em 95. E eu achei muito extraordinário disse a Rosa e a Maria, não basta a confusão que fazem aqui, vão agora fazer confusão na China. Então, por quê? Porque nesse processo que a gente vivencia, o nível de consciência faz com que a gente enxergue coisas que as outras pessoas não enxergam. Por quê? Porque você vivencia e tenta o quê? Romper. E o sistema não dá. Então, no 8 de março, eu vou para a rua e vou... Aí fizeram um caixão e o pessoal disse que a coisa mais legal que viu foi eu segurando o caixão e tocamos fogo no machismo em plena Praça do Ferreira, né? Então, eu disse, patriarcalismo é um horror, destrói a vida, a natureza e o amor. Então, esse sistema capitalista é patriarcal. Você tocou no ponto e destrói o amor, né? Amor. E aí nos leva à questão dos aumentos de feminicídio que hoje temos, né? Isso. O número de mulheres cada vez... Por quê? Porque os homens, essa questão do patriarcado, ele vê o quê? A mulher como um objeto, como uma propriedade que ele pode fazer o que quer dela, né? Há um dado interessante nesse texto aqui da Rosita Schulz, que ela analisa essa questão da mulher muito bem. É uma alemã. E ela coloca que fizeram conosco o que estão fazendo com a natureza. Entendeu? Quer dizer, nós somos subalternos, não temos raciocínio. O sistema é o sistema da razão. Que razão? A razão instrumental. Esse sistema se impôs pelas armas e ele é o quê? O automovimento na venda da mercadoria, portanto, o automovimento do dinheiro. Não há respeito aos seres humanos. E, lamentavelmente, os homens não percebem que eles estão sendo sujeitados, igual a gente, a essa lógica assassina. Maria, você que lutou contra a ditadura e você viu participou da abertura que nós tivemos, como é que você vê hoje esse retorno de boa parte da população brasileira ao conservadorismo, a querer retornar aquele período lá atrás que a gente lutou tanto para que a gente vencesse? Veja bem, o sistema capitalista, ao se instalou como uma esperança, como um sistema que seria capaz de acabar com o fetichismo e com aquelas formas de dominação existentes no passado. Não superou. E o Marx foi capaz de perceber uma coisa e prospectar para a realidade que nós estamos vivendo hoje. Ele disse o quê? Esse sistema tem uma contradição interna. Ele quer vender cada vez mais mercadoria para adquirir cada vez mais dinheiro. E, portanto,
o que é que faz? Substitui a mão de obra humana pela máquina e produz mais e melhor por um menor preço. Esse é o sistema do macho. Portanto, ele está em colapso. Por quê? Porque nós chegamos aos limites do sistema. Mas você acha que o povo, a população está preparada para um comunismo? Não está preparada, como a maioria de nós não está. Por quê? Eu estava vendo a televisão esses dias, desculpem-me, mas o apelo, todos os partidos colocando um apelo exacerbado à participação da mulher. Por quê? Porque o sistema quer continuar enganando que a mulher vai conseguir dar uma viravolta nesse processo. Nós não podemos dar viravolta. O sistema não tem mais como caminhar para frente. Ele está em colapso. Se nós não cuidarmos já, nós estaremos sendo destruídos, como estão destruindo a natureza. E hoje, o desemprego é um desemprego estrutural. Se você não se capacita para enganar as pessoas através das mídias e das não sei o quê, você está fora do sistema. Como é que o homem mais rico do mundo comprou o que agora? Ele não comprou carro, ele não comprou foguete, nem isso e aquilo. Ele comprou o Twitter. Por quê? Porque o sistema de comunicação está dominando. E aí, eu queria falar para a companheira, eu não tive a oportunidade de ler o seu livro, eu vi você falando na Assembleia. Qual é a angústia que me dá nesse momento? É ver isso aí. Nós, mulheres, cada vez sofrendo mais. Tem um livro que eu vou ver se consigo para passar para vocês. As mulheres da periferia debaixo dos escombros. Quer dizer, o sistema está despencando. E quem é que está sofrendo mais? Os mais humildes, os mais pobres. Nesses milhões de pessoas que foram mortos pela pandemia, quem foi que morreu mais? Ainda fabrica uma coisa do empreendedorismo muito falso, de que, por exemplo, as mulheres empreendedoras, que essas mulheres acabam se endividando cada vez mais, através, né? E cria-se um sistema e realmente sem direitos, né? Institucionalizados. Isso atinge quem? Os pobres, e dentro dos pobres a absoluta maioria de mulheres. Mulheres negras. E de mulheres negras. Os jovens negros. Os jovens também. negros. Né? E no campo da política, a gente tem o mesmo reflexo, né? As mulheres candidatas, em sua maior parte fictícias, né? Candidatas, vamos falar um pouco depois. As mulheres, a subrepresentação estável no país, e quando tem cota de candidatura, os partidos continuam com a prática de colocar mulheres de modo fictício apenas para constar e cumprir a legislação, sem que elas de fato sejam mulheres candidatas reais, fazendo campanha real, sem investimento, sem financiamento, sem apoio. Tem a professora Ildete Mello, professora da UF, no Rio de Janeiro, ela tem uma expressão que eu gosto muito, Maria Luísa, é uma reação inercial. Os partidos, né? Há uma reação inercial já de partido de não apoiar, de não incentivar, de não financiar, porque eles não querem perder o espaço que sempre foi feminino. A política é um lugar de homem, não é um lugar de mulher. Há um não lugar na política que é das mulheres, que foi destinado, entre aspas, pelo patriarcado, pela ordem patriarcal. Então é muito difícil. Há essa reação de cara, né? Os homens não nos querem lá, porque se a mulher entra, o homem perde espaço. Aí as mulheres acreditam isso? Você acha que a que se deve essa pouca representatividade da mulher na política? São inúmeros fatores, né? Nós temos uma legislação desde 2009 que fala de cota de candidatura. Então, os partidos, nas eleições proporcionais, eles têm que apresentar uma cota de pelo menos 30%. E aí os partidos burlam essa legislação com candidaturas fictícias. Então, eu tenho poucas candidatas reais. Mas não só, porque temos os cargos do executivo, não é só isso. Há falta de financiamento, há falta de investimento, falta de apoio. Já existe uma estrutura formada para que isso aconteça, para que existam menos mulheres na política, é isso? Isso, o âmbito partidário. Para mim, nos estudos e pesquisas que venho fazendo ao longo dos anos, o principal motivo é essa reação dos partidos, porque não há financiamento, não há investimento, não há um apoio, né? As mulheres não têm o capital político que os homens têm. E os partidos, no lugar de incentivar e fazer uma
a longo prazo, né, fazer uma capacitação e um estímulo a longo prazo, eles deixam para perto da eleição, que aí realmente não dá tempo, acabam usando as mulheres de modo fictício. As mulheres continuam participando dessa forma, que não é a forma correta. Então, assim, são muitos fatores, mas acredito, e aí concordo com a Maria Luísa, que nós precisamos mudar o sistema. E no caso da representação na política, eu penso que é o sistema de reserva de vagas de assento e não de cota de candidatura. Mas você está falando o sistema No caso do sistema político de representatividade. Hoje, exatamente, a gente tem cotas hoje na lista de candidaturas. Quer dizer que está falando do sistema político, é uma coisa muito mais ampla e... Agora, há um dado também, quer dizer que o sistema, o livro A Servidão Voluntária, é de um francês jovem, e depois eu tive a oportunidade de receber, quando Miguel Arraes estava fora do Brasil, ele mandou que nós lêssemos um dado livro, que era Os Condenados da Terra. Quer dizer, o sistema ele é branco, masculino e ocidental. Então, as pessoas negras, índios, aliás, eles botam também os ciganos e tudo, quer dizer que não se adaptar a essa lógica, eles estão fora. Eles são, como a gente vê agora, pessoas que o sistema não precisa. Você tocou um assunto muito importante, que é essa questão da representatividade também indígena e a LGBTQI+. Mas é um assunto que a gente vai tratar no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres e temos quadro novo no programa, é o Lugar de Fala. O termo ele foi popularizado no Brasil pela filósofa Djamila Ribeiro. O conceito ele representa a busca pelo fim da mediação, ou seja, a pessoa que sofre preconceito fala por si, como protagonista da própria luta e movimento. É um mecanismo utilizado por grupos que historicamente têm menos espaço para falar. O movimento indígena hoje é um dos movimentos mais organizados no Brasil. E dentro desse contexto, nós temos também a Organização de Mulheres Indígenas. Hoje nós podemos contar com várias mulheres indígenas que são referência em seus povos, que são lideranças, que são caciques, pajés, professoras, agentes de saúde, fazendo essa organização das aldeias e dos seus povos, comandando inclusive organizações indígenas. Pensando nessa perspectiva, o movimento debateu exaustivamente as pautas de território, saúde, educação, e também colocamos na pauta das nossas discussões anualmente, nas nossas assembleias, a representatividade política do nosso povo, nas câmaras de vereadores e assembleias. Não chegamos a ter um consenso de qual líder, de qual representante poderia se encaixar melhor e de os povos abraçarem essa campanha. Mas numa discussão dentro das articulações de mulheres, dentro dos seus povos, se viu a necessidade de estar fomentando a participação das mulheres indígenas nesse tema, nessa área, que é a representação nas assembleias legislativas. E o movimento indígena, pensando nessa discussão, ainda sem essa unificação total, mas também pensando nessa forma de projetar as mulheres e dar a ela o protagonismo merecido. Algumas lideranças estão conversando, dialogando com seus povos para que possa, enfim, estar depositando na urna o voto a uma liderança indígena, uma mulher, que tão bem conduz o seu povo. Olá, espero encontrar vocês bem, né? Eu sou Dediane Souza, estou aqui para conversar um pouquinho
sobre participação política, né? E aí a gente precisa primeiro entender, né, da importância que é as pessoas LGBTQIA+, estarem nesse debate sobre participação política, sobre eleições, sobre esse processo todo, né? Então, eu acredito que é através desse processo, né, da participação política, que nossas pautas enquanto pessoas LGBTQIA+, possam estar no debate público. Então, nesse momento, né, que vivenciamos, o quanto é importante a nossa participação nessa disputa desses espaços de poder. Então é importante a gente ecoar nossas vozes, nossas bandeiras de luta, as nossas pautas enquanto sujeitos LGBTQIA+, enquanto mulheres, né, para a gente poder avançar, né, nas nossas pautas, nas nossas incidências políticas, né, que são tão importantes, que são tão ameaçadas, né, cotidianamente. Então, o quanto é importante a gente demarcar esses espaços. É isso mesmo, maravilhosas, não é? Então, a gente precisa realmente ocupar esses espaços, né? A mulher negra também já tem essa consciência desde muito tempo, apesar de que ainda tem um longo caminho a percorrer, né? Mas eu sinto como uma coisa mais organizada, ou não? Isso, vamos partir do ponto de compreender de como a humanidade se estabeleceu a partir do padrão europeu, colonizador, escravizador, de uma ideia de sujeito coletivo perfeito. Pegando aqui o gancho do que a Maria estava falando no final do bloco passado. É o homem branco, é o homem, é masculino, branco, europeu, ocidental e com uma religiosidade já bem estabelecida, né? Cristianizada, vamos dizer assim, nesse parâmetro. Tudo que está fora desse padrão é inimigo dele, é inimigo do sistema. Então, são as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, as pessoas negras, indígenas, ciganos, povos de terreiro, pessoas que cultuam religiões de matriz africana ou outras religiões. Então, a primeira coisa que a gente precisa centrar no nosso raciocínio de uma ideia transformadora de sociedade é a diversidade. A humanidade ela é diversa em vários aspectos, né? O gênero, classe social é uma coisa à parte, porque é essa luta entre as classes sociais que vai determinar também o futuro da humanidade, né? Se nós vamos superar o capitalismo ou se nós chegaremos à barbárie. Mas, enfim, nós precisamos nos reconhecer como sociedade diversa. E para a questão racial, isso não é diferente, né? Porque a negritude no Brasil, como é que se estabelece essa presença das pessoas negras no Brasil? Ela veio de uma diáspora, de um sequestro de pessoas de um continente inteiro para a dominação de outro continente inteiro, da África para a América. Né? Então, esse é um processo que foi colocado como estratégia econômica de produção, apropriação e extração do lucro pelo colonizador europeu, homem, masculino. Né? E nós chegamos aqui na contemporaneidade com uma população brasileira majoritariamente negra, porque já que chegamos a uma tecnologia de solucionar essa questão da miscigenação para a identificação, né, demográfica, então o IBGE considera que a soma de pardos e pretos forma a população negra. No Ceará, por exemplo, nós temos 71% de população que se autodeclara negra, portanto, mas desprovida de direitos, minoritárias nos acessos aos espaços de poder, no acesso aos bens produzidos, quer dizer, você tem essa população porque ela tem menos oportunidade, ela tem menos acesso à tecnologia, ela tem menos acesso ao que a indústria produz para o favorecimento do conforto, do bem-estar, enfim, de várias coisas, inclusive da saúde, né? Ela tem menos acesso às condições de materiais de qualidade, de vida, né? Aí não é só uma justiça do ponto de vista, é uma justiça histórica que nós buscamos, mas ela também se concentra no campo da economia. Ela se concentra no campo dos direitos de existir, de ter essa diferença. Eu preciso respeitar a população cigana, porque ela existe, porque ela precisa ser sujeita de direito. Eu preciso respeitar
as pessoas que professam a religião de matriz africana, porque elas existem, estão nesse território e merecem respeito. E o mercado sabe lidar bem com isso, né? Numa determinada medida. E eu preciso respeitar as mulheres negras, que nessa relação de desigualdade, de hierarquização a partir do gênero e da raça, são as mulheres negras que estão no subsolo das relações sociais, da produção econômica, social, política. Nós temos baixa representatividade em todos os ambientes, né? Nós temos as políticas, a ideia de universalização dos direitos, da saúde, educação, assistência social, não funciona para a população negra, porque as mulheres elas não são ocupantes desses canais de universalidade. Está colocando uma questão fundamental na existência de todos e de todas nós, que é o problema humano. Isso. Você tem que ver o outro como humano, portanto, idêntico a você, mas diferente na sua sexualidade, na sua cor, na sua... Entendeu? E que maravilha isso. Mas é fundamental. Então, por que é tão difícil entender isso? Pois né? mas por que é tão difícil entender? Você vê, você colocou a questão porque hoje está tão grave, a Rosita usa a expressão o aselvajamento do machismo, mas não é só do machismo. Do racismo. É o aselvajamento do racismo e de todos os aspectos que tiram do ser humano a sua condição de humano para ser o não idêntico. Isso também, enquanto a Marti estava falando, em relação às mulheres negras, as mulheres indígenas também, né? Eu estava vendo a Ceissa Pitaguari falando, Exato. E a gente tem um exemplo aqui, que é a Cacique Pequena, que foi a primeira mulher indígena também, né? A primeira mulher cacique, cacique, né? Reconhecidamente no Brasil, e o quanto ela avançou lá no povo Genipapo Canidé, historicamente nas lutas, nas conquistas, e o quanto ainda falta, né? E eu fico pensando também que a gente, infelizmente, a gente tem um símbolo. Qual é o maior símbolo indígena que a gente tem aqui no Ceará? É o da Iracema do José de Alencar. Sim. Que é uma visão completamente, né, distorcida. É da dominação, né? Da dominação do colonizador. Então a gente ainda exalta tanto, a gente precisava é uma imagem colonizada, passar, né, superar essa imagem colonial da Iracema e trazer novos protagonismos indígenas também de mulheres. Inclusive a romantização, que nós precisamos romper com essa página histórica, da romantização do encontro entre o colonizador e as mulheres indígenas, entre o colonizador e as mulheres escravizadas. Exatamente. Porque, na verdade, foi uma prática de extrema violência sexual, né? A população miscigenada do Brasil, ela é resultado de um estupro do colonizador contra as mulheres negras escravizadas, contra as mulheres indígenas. Precisamos recontar a história de Iracema. A verdadeira história. A Iracema, nós precisamos ter um mito fundador, e ele pode ser uma mulher indígena, mas ele não pode ser uma mulher embevecida, enganada com esse romantismo que não existiu. O colonizador não foi gentil com as nossas antepassadas. Ele tomou as terras, ele tomou a liberdade e ele tomou o corpo. A gente precisa construir um Iracema que tenha essa bravura, essa coragem, mas é que ela não seja apenas a amante do colonizador, porque ele não a amou. Né? Ele a violentou. A história tem que ser contada, né? Desde o descobrimento, né? Nada contra a Iracema. Nós precisamos tomar essa Iracema para a nossa história. E não construir uma Iracema como a história verdadeira se deu. Né? Tirar essa Iracema do idílio, essa mulher sonhadora que parece que foi escrita por uma novela das 17. Mas, Marti, você acha que para contar essa história a gente vai ter que começar lá atrás do descobrimento, né? Isso, porque a história, né? Toda a história sobre a ótica do subalternizado. Isso. Nós não temos registros históricos contados pelas mulheres, pelos indígenas, pelas pessoas pobres. Isso. Nós temos uma história contada pelo sistema que é branco, proprietário, né? Que é heterossexual. Esse tema do lugar de fala, né? Que a Alana abriu esse bloco, né? E aí eu vou tentando responder a importância de você falar a partir do seu lugar de fala, né? Exatamente, de dar voz a esses seres, né? E tentando responder por que é tão fácil compreender. Eu não acho que seja fácil porque é um sistema de privilégios, que eu acho que não pode deixar de ser dito. Por que não é fácil as pessoas compreenderem que é ser humano? Porque é um sistema de privilégio. O homem branco proprietário, o europeu, ele não quer perder o privilégio. Exato. E todos os outros, né? Há todas as outras consequências disso, todos os outros espelhamentos desse sistema de privilégios. Então, não é simples porque é uma questão de poder.
Exatamente, e que está em todos os setores. Mas essa conversa a gente continua no próximo bloco, mas a gente vai ficar com a voz da Joyce para encerrar este bloco, hein, Joyce? Queria cantar um trechinho de uma canção chamada Germinar, de Flaira Ferro e Ilana Queiroga, que são duas mulheres de Pernambuco, que ela diz assim no refrão: tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde para replantar. Nossa terra é de amor Estamos de volta com Roda de Mulheres, hoje falando sobre representatividade feminina na política. E aqui, a nossa querida Laena, ela lançou o Fictícias, que foi um estudo que você fez de doutorado, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre isso e sobre essa candidatura de mulheres e a violência política de gênero, né? Que tem uma relação. Como é que você fez essa pesquisa? O que te motivou? Sim, eu lancei o livro em 2020 pela editora Radiadora, editora cearense, e é minha tese de doutorado em Direito, né, na UFRJ, e fiz pesquisas sobre um tema ainda pouco falado na academia jurídica, né, minha formação é em Direito, e é um tema em que eu tentei conhecer de forma mais aprofundada, pela perspectiva das mulheres, esse universo das candidaturas fictícias. Nós temos uma lei no Brasil, é uma lei eleitoral, que coloca, né, e obriga os partidos nas eleições proporcionais a uma cota de 30% de cada gênero. E no caso, né, sabemos que historicamente as mulheres são a minoria, então 30% de mulheres e 70% de homens. Em razão disso, os partidos encontraram uma forma de burlar essa lei. Né? Então eles apresentam listas de candidaturas e burlam, colocando mulheres de forma fictícia. Então, o que eles estão dizendo quando eles fazem isso? Vocês, mulheres, não servem nem para a política, para colocar aqui na minha lista de candidaturas. Eles saem colocando mulheres, muitas vezes sem que elas sequer saibam que são candidatas, para compor a lista e cumprir a cota e conseguirem participar das eleições, porque sem isso eles nem participam. Então, eles não conseguem ter a aprovação da Justiça Eleitoral. E aí nós temos, o que eu fiz? Eu entrevistei mulheres que foram candidatas fictícias no Ceará, né, de forma sigilosa e anônima, e elas me deram depoimentos para eu entender e fazer um mapeamento dos tipos de mulheres, os tipos de candidaturas que existem. Porque, como eu falei, existe aquela que nem sabe, que tem os seus dados usurpados. Qual o perfil dessa mulher? Existem de vários tipos. Eu encontrei 11 tipos de candidaturas fictícias, né? Então, tem aquela mulher que é amiga do prefeito, que vai para ajudar o prefeito da cidade pequena. Tem aquela que é estrategista, que ela se candidata de forma fictícia com outra finalidade. Encontrei uma entrevistada que disse que foi candidata fictícia para ter votos para o amigo, né? Para conseguir votos, para ajudar o amigo. E tem aquelas que não sabem. Em 2018, nós tivemos um caso aqui no Ceará de mãe e filha que, de repente, estavam lá no site da Justiça Eleitoral, quando alguém disse, eu vou votar em vocês. E elas, não, mas nós não somos candidatas. E aí eles, olha aqui, vocês estão aqui. E é muito simbólico esse caso, porque elas estão de paletó e gravata. A mãe candidata a deputada estadual e a filha candidata a deputada federal. Isso no lançamento. Lá antes, né, sem elas saberem de nada, elas estavam no site da Justiça Eleitoral. Fizeram a montagem. As duas como candidatas. Nesse caso, são candidatas involuntárias, uma fraude, né? Gravíssima. Gravíssima. Ela está colocando um assunto que é da maior gravidade. O aspecto da mentira como forma de você fazer política. E é algo degradante. Eu tive a oportunidade de ser deputada federal e vi a relação daqueles deputados e senadores com algo que está sendo combatido pelo mundo todo. Por exemplo, prostituição infantil. Uma cafetina levava as meninas para assinar, colher assinatura por deputado e senador. De repente, as meninas estavam todas produzidas. E eu digo, o que é isso? Me disseram, é a prostituição instituída aqui. E a relação com o narcotráfico. É um submundo. Porque é o submundo do poder. São podres poderes. Eu queria aqui lembrar de um cearense famoso que já faleceu. Estou esquecida do nome, mas ele
colocava a democracia direta, ou seja, a decisão. Se nós temos formas tão especiais de comunicação, por que não temos a decisão coletiva? Por que não? Se você quer saber uma coisa, vender um produto, você faz pesquisa no mundo todo. Por que não fazemos isso? Talvez porque, Maria, a comunicação, como ela se coloca hoje, nessa grande revolução tecnológica, ela também pode ser a grande arma. Paulo Bonavides. Paulo Bonavides. Ela pode ser a grande arma. Lamentavelmente, assinou um parecer de apoio, se eu não me engano, de uma circunstância muito negativa. Foi meu mestre, eu sou também do direito durante muito tempo, me inspirei muito nele. Mas depois, lamentavelmente, essa ideia da democracia direta é o seguinte: a partir dos meios de comunicação, você veja bem, o que é que as redes sociais produzem hoje? Replicam, transmitem uma quantidade imensurável de fake news, que foi um processo que garantiu um resultado eleitoral fraudulento em 2018. Fraudulento por quê? Porque uma manipulação da informação, você vê pessoas acreditarem no kit gay, pessoas acreditar naquilo, quer dizer, só os meios de comunicação em si, eles não facilitam a democracia. O que facilita a democracia, e aí ação talvez direta das massas. A ação direta das massas. Pelo contrário, ele prejudica e muito a democracia. Mas tem que ter uma ação direta, organizada, e até que a gente passe por um processo de transição mais profundo, e aí eu vou entrar numa frontal divergência com a minha companheira, minha mestra Maria Luísa Fontinelli, mas é um Estado forte. Um Estado capaz de assegurar que esse pacto político ele seja protegido, ele seja politicamente protegido. Não basta ser juridicamente protegido, ele precisa ser politicamente protegido, porque aqui agora em 2022 nós colocamos... É bom explicitar qual é a divergência. A divergência claro. aqui é que o sistema, da forma como ele está estruturado, a política é totalmente submetida a essa lógica destrutiva e enganosa. Portanto, quando eu falei a referência à China, é como é que se diz, um Estado forte. E nós estamos vendo coisas terríveis, não só lá, mas o caso da Rússia e outros tantos. Quer dizer, é a mesma situação que está se dando no esgarçamento das relações sociais. Isso. Entendeu? Quer dizer, o Estado está destruído pela lógica mercantil, econômica, e as relações estão esgarçadas. A diferença aí é que um acredita no Estado e a outra... No Estado, mas eu até defendo que a gente precise chegar a uma sociedade em que a humanidade supere a necessidade do Estado. O nome disso é comunismo. A emancipação humana, porque eu digo, o que você coloca em termos ideológicos pode não corresponder ao respeito àquele ser, aquela coisa, como também a relação com a natureza, que os índios preservam de forma tão magnânima. Então, a questão é exatamente essa aí. Mas hoje, assim, vocês falaram dessa só questão. concluindo uma coisinha. A questão, esse programa é maravilhoso para a gente debater, mas eu que falo demais. Olha a questão. Nós temos uma situação muito clara de que a eleição não resolve. O processo é dito da seguinte forma, pelos que fizeram maio 68. Eles disseram o quê? O que analisam hoje. Elege-se um presidente como vende-se um detergente. Ou seja, o sistema ele é globalizante. O que acontece no Brasil tem a ver com o que está acontecendo hoje na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Que é o seguinte, a disputa pelo poder num processo em que a economia está em colapso. Então, a gente diz, nós vamos
referendar a guerra, nós vamos referendar a destruição da natureza, nós vamos referendar a prostituição, o narcotráfico. Isso é o que a política está mantendo hoje. Maria, isso dá mais um programa e a gente debate. vai discutir essa pauta aí. Porque a política Porque eu também quero é voltar, transformadora. eu quero A voltar partir aqui do também momento para a Laína, onde para ela nós falar um pouco. ocupamos. Não existe uma fiscalização, criação de leis para que possa... Sim, agora nós temos um controle avanço nesse disso? tema. Nós não tínhamos nada no Brasil, quando eu escrevi o livro, por exemplo, e agora, no passado, em agosto, tem finalmente promulgada a lei que dispõe sobre a violência política contra as mulheres. Hoje é crime, é um crime do Código Eleitoral, e há a previsão que o Ministério Público Eleitoral fiscalize, né? Então, o Ministério Público Federal, inclusive, criou um canal próprio de denúncia para as mulheres vítimas de violência política terem mais facilidade de fazer essa denúncia à época das eleições. Mas a questão é que nós não temos só violência política no período eleitoral. Isso. Nós temos essa violência política sempre, e antes, quando ela tem os seus dados usurpados e é colocada como candidata fictícia, durante a campanha, com ameaça, chantagem e agressões de todo tipo, e durante os mandatos todos, né? E aí já tivemos vários exemplos. Então, são muitas formas de violência política e que agora, finalmente, a sociedade vai olhar mais para isso com detalhes em razão dessa lei de agosto do ano passado. Muito bem, espero que realmente a coisa funcione. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a Joyce, que ela fala um pouco da sua trajetória. Então, eu Você sou já tem bastante cantora, tempo há mais de 20 anos que eu sou na estrada, cantora, né? Compositora, né? Sou atriz também, fiz Olha, faculdade de artes cênicas. No começo, aqui, quando a gente ainda não tinha graduação em teatro, né? Eu sou das primeiras turmas do IFCE e hoje também sou professora. Né? Eu fiz o mestrado em artes e eu trabalho como professora de artes no próprio IFCE, lá no campus de Quixadá, no nosso sertão central, querido. Sua terra, Maria. Uma honra. Quixadá é lindo. E aí eu misturo um pouco, né, a música e o teatro, eu tenho experiência nas duas áreas, assim, e como professora também. Então, acho que tudo isso a gente nunca é uma só, né? A gente sempre faz muitas coisas, como mulheres maravilhosas que somos, né? Para dar conta aí em vários lugares, em vários espaços diferentes, né? Joyce, eu quero que você encerre nosso programa, mas antes, lamentavelmente, meninas, está terminando, mas eu quero dizer da minha alegria, da honra de ter vocês aqui. Maria, você é maravilhosa, é inspiradora, suas ideias, sua trajetória, tudo inspiram demais. Muito obrigada por sua existência. Que faça mais programas iguais a esse. Tá ótimo, estamos com a nossa diretora de programação assistindo, então... Enfim, e a gente encerra o programa de hoje na voz da Joyce. Muito obrigada pela sua audiência. A gente volta na próxima semana e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, tá bom? A gente se vê. Beijo. Eu vou cantar uma canção que é uma parceria minha com o poeta Alain Mendonça, chamada Nanamburuquê, que é uma orixá feminina do candomblé. Então, a gente trazer essa força feminina, essa força da negritude, das nossas religiões de matrizes africanas e brasileiras, né? Para mandar nossas mágoas e lavar todas essas águas aí cinzentas e impuras de tudo que a gente falou aqui, né? Ela diz assim, a canção: ó Nanamburuquê, mande suas águas lavar minhas mágoas. Ó Nanamburuquê, mande suas águas lavar minhas mágoas. Ó Nanamburuquê, mande suas águas lavar minhas mágoas.